Bom, hoje nós vamos falar com 5 ministérios, né? Esses ministérios estão ligados de alguma maneira a trabalhos específicos, por faixa etária ou a um público específico, né? Então nós vamos hoje conversar com Gerações, o Shine, o Hero, o Legacy e o Rocket. Vocês vão entender o que é cada ministério hoje. E eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte eu quero conversar com o Sérgio. Vem cá, Sérgio, falar sobre o Gerações. A mulher mais linda dessa igreja. Por favor, pastora Aline Vilela, vem aqui falar sobre o Shine. E um rapaz de Deus também, um varão valoroso, solteiro, irmãs. Chega aí, Luciano, vem falar sobre o Hero. Raul. Ele vai ficar vermelho, né? Mas tem que ser mulher de Deus, viu, irmã? Tem que orar mais que ele. É difícil achar, é alguém que... Não é verdade? Vamos lá, vamos começar com você, Sérgio. Gerações. Amém. Né? Tem que ligar o microfone, viu, Sérgio? Todos vocês... isso. Se a luzinha não tivesse... Aleluia. Amém. Sérgio, acho que os irmãos conhecem o Sérgio, né? Seja pelo seu carisma, não é verdade? O convite para trazer a sua oferta sempre saltitante, não é verdade? E também pela confundir as datas, né? Os horários, na hora de dar os avisos. As pessoas ficam mais perdidas, né? Mas é uma bênção ter você entre nós, Sérgio. Bom, vai ser você que vai falar, não vai ser a Carol, Sérgio. Então, por favor, espero que vocês tenham combinado direitinho aí para não falar nada... Ah, tá ali. Bom, Sérgio, o que é o Ministério Gerações e qual a sua missão dentro da igreja? Então, o Ministério Gerações é o Ministério de Famílias da nossa igreja. A nossa igreja se preocupa muito com a família. E são 2 instituições a qual Deus criou, a família e a igreja. Então, o Gerações é um ministério, igual eu falei, de famílias da nossa igreja, que visa trazer uma orientação e assistir as gerações da família cristã em todas as fases. Nós temos o curso dos adolescentes, que é um curso que tenta orientar os adolescentes à luz da Bíblia, para que eles possam vencer os dilemas, os complexos, as frustrações da adolescência. Nós temos o curso Começando Certo, que é um curso para aquelas pessoas que estão namorando, e nesse curso ela vai encontrar ferramentas para entender, identificar como que ela pode ter um namoro saudável à luz da Bíblia. O próximo curso que nós temos é o curso para noivos. Esse curso é fundamental para aqueles que já estão pretendendo se casar, porque nesse curso o casal ele vai receber bastante instruções, bastante informações, desde como entender o papel de cada um no relacionamento, desde da cerimônia do casamento, como honrar os pais, como honrar os familiares e amigos nessa cerimônia tão importante, nessa fase tão linda que é a fase do casamento. E depois nós temos o curso que é o Bem Casados. Esse curso ele foca em identificar o papel do homem e o papel da mulher dentro do casamento. É um curso que ele é muito importante para manter a saúde do casamento. O casamento ele é como se fosse uma plantinha que a gente tem que regar todos os dias. Então, esse curso ele vai dar algumas ferramentas para os casais se entenderem melhor, melhorar a comunicação, ter o entendimento do papel de cada um dentro do relacionamento para que o casamento seja frutífero. E no último semestre nós começamos o curso dos pais, que é um curso que visa como preparar os pais para educar os filhos. Nós estamos vivendo em um mundo tão dinâmico, com tantas ideologias, com tantos ensinamentos que atacam os nossos filhos. A gente deve preparar os nossos filhos para que eles venham ser flechas na mão do arqueiro, né? E nós temos o Ministério das Mulheres, que a pastora pode tratar melhor, que faz parte do Shine. E nós temos o Ministério dos Homens, que também está ligado ao Hero. Você diz o curso? O curso, né? É o curso dos homens, que visa trazer um reflexo para a hombridade do homem, para o homem recuperar o papel dele, não um papel machista, mas o papel de hombridade dentro da sociedade que nós estamos vivendo. Então, é um curso bastante proveitoso. A gente tem recebido muito bons feedbacks, casamentos restaurados, famílias que estão sendo totalmente abençoadas por esse curso.
E a nossa igreja é uma igreja que investe muito no Ministério do Ensino, no Ministério da Educação, e eu aconselharia todos devem participar do Gerações. Ficou faltando um. Finanças, fala dele. O Finanças o Finanças é o único curso online que nós temos. O curso de Finanças é um curso que visa trazer um entendimento sobre a mordomia cristã. Nós temos também recebido bons feedbacks das pessoas que têm aprendido a criar um planejamento familiar, tanto financeiro como parcelar e organizar todas as despesas do lar, da família. E nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que têm entendido o que é mordomia cristã, têm organizado as contas, têm se preparado para fazer investimentos, e é uma bênção, é uma bênção. Aline. É estranho te chamar de Aline, porque o pessoal só te chama de pastora, né? Pastora. Qual é o propósito do Shine, né? E como ele tem alcançado as mulheres da igreja? A gente sabe que as irmãs são fortes, né? O movimento que o Shine faz aqui em Dublin tem sido algo... Então, explica um pouco, né, da importância desse ministério no meio da igreja e como que ele tem sido tão importante, não somente na edificação, mas também no alcance das mulheres. Amém. Bom dia, boa tarde a todos. O Ministério Shine, ele tem o propósito de discipular mulheres, né? Fazê-las crescerem no conhecimento de Deus, conhecerem a si mesmo diante do Senhor, o que o Senhor pensa de cada uma delas, né? Reforçar que elas são escolhidas, separadas pelo Senhor, equipá-las mesmo, sabe, para romper com as dificuldades, né, diárias que elas passam. E o principal objetivo é isso, é nutri-las com a palavra, discipulá-las, para que elas também discipulem outras mulheres, né? E nós temos algumas formas que fazemos para também ter comunhão umas com as outras. Nós fazemos nossos cultos Shines, que acontece a cada 3 meses. Recentemente, lançamos o Café com Deus, que as mulheres se reúnem para falar um tema específico, né, um tema mais ligado à mulher mesmo. Nós temos nos reunido uma vez a cada 2 meses, e em algumas casas nós temos colhido muitos testemunhos mesmo, né? Elas estão mais entrosadas, elas estão mais apaixonadas pelo Senhor, né? O nosso desejo é sempre isso, levar essas mulheres a serem mais apaixonadas pelo Senhor e não ficar cedendo, né, às carências que existem por aí. Nós fazemos piqueniques também, né, quando a gente consegue, nessa Irlanda, quando o tempo ajuda, né? Esse último foi debaixo de oração. E de chuva também. E de chuva também, mas acontece. Então, tudo que a gente consegue promover para que haja esse discipulado, mas também haja comunhão entre elas, né? A gente tenta fazer o máximo, né? Esse ano fizemos também o acampamento Shine, que foi um divisor para muitas mulheres. Nós recebemos muitos testemunhos, né, que mulheres se encontraram com o Senhor e entenderam a sua marca, né, que tem que deixar a marca de Cristo. Então, o principal objetivo é discipular essas mulheres, né, fazendo elas crescerem ainda mais. Luciano, a gente sabe que o ministério com os homens, né, de um tempo para cá, tem sido algo que tem sido fortalecido em todas as igrejas ao redor do mundo inteiro. Nós vemos de um tempo, né, que as mulheres sempre encabeçaram muito as coisas na igreja e os homens sempre não se envolviam. Mas eu vejo que o Senhor ele tem, de fato, despertado, né, no meio da igreja, né, para que os homens se posicionem no seu chamado, na sua função, na sua vocação como homens. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre por que é importante, né, fortalecer essa figura do homem dentro da igreja, a partir do seu ministério, do Hero, né? E o que o Hero tem organizado, encontros, as atividades que o Hero tem organizado para poder conectar esses homens e também desenvolver isso na vida dos nossos homens. Boa tarde, igreja. A pergunta do pastor Fábio é bem pertinente, né? O Ministério Hero, para quem não conhece, é o ministério de homens da nossa igreja. E, diante do mundo, né, do que a gente tem vivido e acompanhado, né, ao longo do tempo, a falta de posicionamento de muitos homens, né, fez com que a família, de uma certa forma, ficasse enfraquecida. E nós entendemos que, quando Deus estabeleceu, né, quando Ele fez o homem,
ele estabeleceu papéis, né, tanto para o homem como para a mulher. Mas um homem posicionado em si, ele vai conseguir refletir e ele vai conseguir liderar a sua casa e a sua família, né? E aí que entra o interessante, né? O Ministério Hiro, de homens, ele vai ajudar esses homens a caminharem e conseguirem alcançar o propósito daquilo que Deus chamou, né? E a gente sabe que nós mesmos, homens, nós temos uma dificuldade muito grande. Muitas vezes, nós, homens, queremos andar muitas vezes sozinhos. E aí é um perigo, né? Eu sempre costumo dizer que um homem que anda sozinho, ele é uma presa muito fácil. Então, o Ministério Hiro, primeiro, né, ele vai dar ali uma unidade, nós vamos caminhar juntos, né, nós vamos apoiar um ao outro, né? São homens imperfeitos, mas que, em meio a isso, Deus ele trabalha e nos ajuda nessa caminhada. E a segunda coisa também é que a gente vai andar em amor, né? Quando a gente entende que é preciso caminhar com amor, ajudar outros homens a encontrarem, de fato, o propósito dele, a função dele, a gente sabe que a gente vai conseguir desempenhar um papel de extrema importância. Então, o Hiro, né, já tem quase um ano aqui, né, e ele tem, de uma certa forma, ajudado muitos homens a encontrar o verdadeiro propósito dele, né? Tem uma passagem na Bíblia que vai falar em Provérbios que um ferro afia um outro ferro, a ser um amigo. Então, lá no Hiro, nós vamos tratar de temas, né, de situações ali que muitas vezes nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, as nossas guerras, as nossas lutas, que a gente só vai vencer quando a gente caminha juntos, porque um vai apoiar o outro, um vai ajudar o outro, né? E a nossa última programação que a gente teve agora foi bem recente, foi o Hiro Race, né? A gente teve ali um tempo, ali foi no parque, onde nós nos propusemos ali a correr, né? Mas também tivemos ali um tempo de louvor, um tempo de adoração, né? Teve almas ali que se renderam a Jesus, né? Homens que conseguiram identificar, de fato, o seu papel. E a gente também teve, esse ano também, que foi um divisor, foi um marco na vida de muitos homens, que foi o Hiro Camp, né? A gente vê Deus restaurando, restituindo, levando aquele homem a cumprir, de fato, o papel dele, né? Então, foi um marco na vida, né? A gente tem também os cafés Hiros, que a cada 2 meses, né, a proposta é ali ter um tempo de comunhão, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento. A gente precisa ter isso como homens, a gente precisa caminhar juntos, andar juntos. E quando o Hiro vem para, o Ministério dos Homens vem para ajudar esses homens, né, a se conectar. Quando você tem um homem que ele vai se posicionar em Deus, ele automaticamente ele vai conseguir ser o líder da sua casa, lá no seu trabalho, na sociedade, na igreja. Então, em todas as esferas, ele vai conseguir cumprir o papel dele, né? Isso. Vamos agradecer ao Luciano, pastor Aline e o Sérgio, né, por terem vindo aqui compartilhar um pouco de como que, né, esses ministérios eles funcionam, acontecem e servem à igreja. E queria também aproveitar, né, que aplaudir aqui o Gabriel e o Andim, que estão aqui para poder falar sobre o Legacy e o Rocket. Vamos fazer essa troca aí. Bom, vamos começar com você, então, Anderson, assim, porque o meu toque ele tem que seguir da direita para a esquerda. Amém. Tá bom? Mas o Anderson, juntamente com a Maria e o Luke, lideram o Rocket. O Rocket é um ministério novo que começou esse ano. Nós ainda estamos, né, em fase de adaptação, de organização, para que possamos ter as atividades que envolvem o Rocket, mas o Rocket é o nosso ministério que trabalha com os adolescentes da igreja, ou seja, com todos aqueles que têm ali entre os seus 13 e 18 anos, né, ali do 17 para 18 anos, dentro dessa faixa de transição entre o Rocket e também o Legacy. Então, Anderson, fala para a gente aí o que é o Rocket e como ele trabalha com os adolescentes da igreja, quais são as atividades que o Rocket tem para desenvolver, né, na nossa pipeline aí para frente, e quem deseja se voluntariar no Rockets, como é que eles fazem, uma vez que o Rockets tem algumas exigências por conta do safeguarding? Amém. Boa tarde, igreja. Amém.
Então, como o pastor bem mencionou, né, o ROCS, ele é o Ministério de Adolescentes da nossa igreja. Envolve adolescentes, né, pessoas de 13 a 18 anos. Quando completa 18 anos, tem mais um ano de transição para o Legacy. Logo o Gabi vai estar falando um pouquinho do Legacy também. E a ideia, né, do ROCS, né, o que a gente tem hoje? Hoje nós temos um encontro semanal que está junto com o Legacy, às quarta-feiras, e a ideia desse encontro semanal, como também do culto e tudo aquilo que a gente tem planejado no nosso coração em fazer com o ROCS, é claro, poder discipular cada um dos adolescentes. Hoje a gente vê essa necessidade na nossa igreja e também na cidade que a gente mora, né? Então, nós temos esse desejo no nosso coração, de poder discipular cada adolescente, de poder caminhar junto com eles. Tem uma pesquisa que fala que 80% hoje dos adolescentes da Irlanda, eles não declaram a fé deles em nada, em ninguém, em Cristo, nem em Jesus, né? Nem mesmo no catolicismo, nem em nenhuma outra religião. Então, os 20% que declaram a fé deles e que acreditam, né, que são cristãos, são pessoas, acredito eu, que a maioria foram os pais que levaram eles para a igreja, né? Isso é muito bom, glória a Deus por isso, mas é um número que tem que trazer um alerta no nosso coração, porque a gente precisa entender que nossos adolescentes precisam alcançar os outros adolescentes também, não é verdade? Então, o desejo do nosso coração é poder discipular os adolescentes e permitir com que eles, de fato, levem a palavra do Senhor para outros adolescentes. Jesus, quando ele chama os discípulos deles, a palavra do Senhor vai dizer que somente Pedro, né? Alguns estudiosos dizem que somente Pedro era a pessoa que era maior de idade. O restante era tudo menor de idade. Então, a gente vê que, de fato, os adolescentes têm uma importância, né? Jesus, quando ele chama adolescentes, chama jovens para poder falar do amor dele. Então, é uma alerta que fica no nosso coração para, de fato, olhar para os adolescentes, ver que não é uma geração perdida, em nome de Jesus, é uma geração que vai levar o nome do Senhor adiante, e também será a geração que, dentro de pouco tempo, vai estar aqui, dentro de 10 anos, dentro de 5 anos, será a geração que vai estar falando do amor do Senhor aqui, vai estar pregando, serão os pastores dentro de 10 anos. Então, essa é a função, esse é o desejo do nosso coração. Você que tem esse chamado, que entende no Senhor, que precisa impulsionar os adolescentes, eu te faço esse convite. Nós temos desejo no nosso coração de poder fazer atividades com os adolescentes, como esportes, como Champions, e teatros, evangelismo. Temos esse desejo de fazer um evangelismo criativo e você que tem esse desejo, você que já trabalhou com adolescentes, tem esse desejo, então fica aqui o nosso convite, nosso apelo. Fala aí para quem, né, tem entre 13 e 18 anos, né, o que ele já pode se envolver? Vende seu jabá aí do GC, agora, dos Rockets. Então, como eu falei, a gente também tem o desejo de ter um culto, né, de adolescentes. Hoje já temos adolescentes que já estão servindo na nossa igreja, aos cultos de domingo, e o culto para os adolescentes e também o acampamento que desejamos ter no futuro é para, de fato, fazer com que os adolescentes preguem a palavra, levem a palavra a eles que estarão ali liderando. Então, você que é adolescente, que está aqui me ouvindo, é uma grande oportunidade para você se solidificar na fé, permanecer em Jesus e também se envolver com outros adolescentes. Queria dizer que você não está sozinho, nós estamos aqui para, de fato, te impulsionar e caminhar junto com você. Que dia é o GC, o horário? GC é quarta-feira, a gente está com o GC com o Legacy, junto com o Legacy, e no próximo mês a intenção, o desejo do nosso coração é que tenhamos um GC direcionado para o Rocks. Quarta-feira, que horas? 7h da noite. E Dublin 8. Era isso que eu tava... Agora vamos falar do Legacy. Gabriel / Bruna, né? Legacy é o nosso ministério com jovens, ou seja, para aqueles que têm acima de 18 anos, tem limite de idade? Depende de cada um, né? Porque tem aqueles que internalizaram aquela musiquinha do Chaves, né? Se você é jovem ainda,
amanhã velho será. Então, ainda acham que são jovens, né? Mas nós encorajamos aí, você que tem de 18 a 25, 27, né? Tem um Legacy Sênior para você que é 30+. O Legacy Sênior é para você que todas as atividades têm cadeira para sentar, tem sempre um chazinho para tomar no final, tá bom? Biscoitinho para molhar no chazinho e termina às 9, tá? Tem um espaço para você, 30+, mas vamos falar aqui com aqueles que... Existe algo que talvez, né, a gente não abordei aqui, mas eu vou deixar você falar, Gabriel. Mas existe um artigo que foi publicado recentemente, não deve ter 2, 3 meses, pela Sociedade Bíblica Britânica, e que o nome desse artigo se chama The Quiet Revival, o avivamento silencioso. E esse artigo ele apresenta exatamente o crescimento das igrejas na Inglaterra, em todo o Reino Unido, e que majoritariamente, né, em torno de 50% a 60% das pessoas que começaram a frequentar a igreja nesse gap que abriu ali depois da pandemia até os dias de hoje, são jovens que têm entre 14 anos e 24 anos, ou seja, é exatamente o que engloba o Rockets e também o Legacy. Existe um movimento de Deus nessa geração, nesse tempo que nós estamos, que está atraindo pessoas dentro dessa faixa etária. Por isso que esses dois ministérios são muito importantes nesse momento e nós devemos, de fato, ser vivos. E aí, diante disso, né, Gabriel, responde aí, qual é a missão do Legacy, né, ok? Qual o trabalho que o Legacy faz dentro dos jovens, dentro da igreja, fora da igreja, e como que acontecem os cultos, os G6 e toda a conexão que vocês fazem. Amém. Boa tarde, igreja. Cadê a galera do Legacy? A galera tá cansada, pastor. Ontem teve culto, foi uma benção. O pessoal tá... Falo por mim mesmo, a gente chegou tarde em casa, mas amém. Estamos aí, firme e forte, não é verdade? Bom, para a gente entender a missão do Legacy, é muito importante a gente entender quem somos nós, né? Não apenas um ministério de jovens, mas, na realidade, uma expressão da igreja. Não apenas da Lagoinha, mas da igreja de Cristo. Ele é muito claro na grande comissão. Nós estamos debaixo de uma missão, nós estamos debaixo do ID. Nós estamos em outra nação, nós vivemos, né, somos um povo imigrante. E qual é a nossa missão aqui dentro? Para resumir, enfim, uma frase, eu diria que é andar na contramão. É muito claro hoje o que é pregado pelos jovens, aquilo que se tornou de uma maneira normal para a galera da nossa idade, 20 e poucos, até 30 e poucos anos. Tudo aquilo que para o mundo tem se tornado normal, mas que, na verdade, tem tornado pessoas vazias, tem trazido algo que não é real. E o nosso papel como igreja é mostrar para essa galera o que de fato é real, né? Que aquilo que é profundo de verdade está na eternidade e está em Cristo. Então é isso que tem sido a nossa missão. Caminhar com essa galera, receber a galera, sabe? A gente tem uma realidade de muitos jovens estudantes, muita galera que chega aqui sem conhecer ninguém, sem família. E nós somos uma família, a gente recebe a galera, a gente abraça, nós criamos vínculos de amizade, ajudamos com o emprego, fazemos tudo aquilo que, enfim, que cabe a nós. E criar uma amizade de verdade em que Cristo é o centro. Qual era a outra pergunta mesmo? Passou aqui a minha. Amém. Glória a Deus. Bom, o nosso culto ele é mensal, sempre no último sábado do mês, né? Nós tivemos o nosso culto ontem. O próximo é no dia 30 de agosto, certo? 30 de agosto, às 7 horas, aqui mesmo na Griffith, numa sala aqui embaixo. Bem fácil de chegar, bem fácil de achar a galera, a gente faz bastante barulho. E, obviamente, a gente não tem limite de idade. Então, às vezes, eu sei que tem uma galera aqui, né? O pastor citou aqui o Legacy Plus, que tem um medo de colar, tem um medo, mas, gente, vocês vão ser bem-vindos. Então, se você tem a vontade, se você acha que você se encaixa, se você quer participar, bora com a gente. E se você tem 20 e poucos anos, você é indesculpável. Eu sei que tem muitos que se consideram jovens senhores, né? Tem ali 20 e poucos anos, mas a mente já tem 45. Amém. Tirando o Célio, você é indesculpável. Você tem que estar com a gente. Brincadeira, Célio. Você tem que estar com a gente. Por quê? Porque a gente precisa implantar tudo isso que a gente tem falado, né? A cultura do reino, ela precisa estar na nossa geração. E o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos colocou aqui, nesse tempo, nesse povo, por um motivo, né? Não é por acaso que a gente está aqui. E a gente precisa dar valor e honrar o Senhor nisso. Além dos cultos, nós temos os nossos GCs semanalmente. Na quarta-feira, nós temos 3 GCs e no sábado, nós temos 1. Na quarta-feira, um em D8. É esse GC que ele junta o Legacy e o Rockets nesse tempo de transição que a gente vive. Então, ele é tanto para quem é Legacy, tanto também para quem é Rockets. Que acontece em D8, certo? Em The Liberties, às 7 horas da noite. Na quarta-feira, também em Dublin 2. Pembroke, né?
Em Pembroke, nós temos mais um GC liderado pela Gabi e pelo Pedro, para as 7h30, que também é para o Legacy, então para a galera, enfim, da cidade. E, além disso, nós temos um em D18 que está transicionando para o centro novamente, então, em breve ele estará no centro novamente, que é liderado pelo Jonathan. E no sábado nós temos um em D7, que é liderado pelo Dudu, às 4h, todo sábado, para a galera que tem agenda corrida durante a semana. Nós também temos aí essa opção do sábado. Então não fique de fora, gente. A gente é uma família mesmo. Nós vivemos assim, coisas extraordinárias. Recentemente tivemos o nosso retiro, que foi uma benção. Quem estava no retiro aí, gente? Lá ficou muito claro realmente o que o pastor falou sobre o Legacy Plus, né, pastor? Que deu 9h, tinha assim, uma galera jogando bola, né? Uma galera ali na programação livre, os mais espirituais orando ainda e tal. E aí o Legacy Plus estava tomando chá de camomila, se preparando para dormir, fazendo, com o pastor, inclusive. E eu, enfim, eu estava lá também, mas é porque eu estava cansado. A gente percebe, quando você começar a confundir o número 5, número 6, número 8, sentir um pouquinho de dor aqui, significa que você já está no momento de transicionar para o grupo Legacy Seniors, tá? Geralmente caminha ali comigo, né? O pessoal do retiro a gente viu claramente, né? Todos os seniors com uma garrafa de água na mão, né? Depois foram tomar um chá, ficaram sentados na mesa que não aguentavam mais ficar em pé. Mas, irmãos, eu liderei, na verdade, descobri o meu chamado quando eu ainda era adolescente. Liderei adolescentes e jovens, entendo a importância do Ministério de Jovens no meio da igreja. Os jovens, eles são a força da igreja, nós não podemos desprezá-los. Aqueles que caminham comigo sabem como que eu valorizo essa força, né? Desde quando começamos, eu fiz o convite para Gabriel e Bruno assumirem, sempre dei muito incentivo para que acontecesse. E você não está sozinho. Por favor, venha fazer parte desses times. É a sua família. Você vai ter amigos que creem como você, que pensam como você. E são pessoas que vão fortalecer a sua fé para o tempo que o Senhor, para o mover que o Senhor está fazendo hoje. Se você deseja, né, se envolver no voluntariado da igreja, nós temos um QR Code aqui atrás. Faz a leitura dele, você vai cair num formulário, preenche esse formulário, a nossa equipe ela vai entrar em contato com você o mais breve possível para poder te conduzir aos times que você escolher. Se você já é membro da igreja, claro, obviamente. Se você não é, a equipe também vai te orientar como se tornar um membro da igreja. Lembrando que é uma política em Lagoinha, o voluntário precisa ser um membro em nossa igreja. E você que gostaria de servir, né, no Ministério Infantil, né, estamos aí com o projeto Kingdom Helper, que não é um curso, mas é um programa, né, para ajudar aqueles que ainda não têm toda a documentação necessária para poder servir no Kids. Então, ali você vai ganhar o tempo, vai ser supervisionado e vai ter, no final do programa, né, a referência que é tão necessária para que você tenha, então, a sua aprovação para se tornar um voluntário em nossa igreja. Então, um dos supervisores vai ser aquele que vai te referenciar e você vai poder servir ao Kids. Vamos aplaudir, então, aqui o Anderson, a Bruno, o Gabriel, também a pastora Aline, o Luciano e o Sérgio. Muito obrigado, queridos.